Fala galera, aqui é o professor Wendel, trabalhando com física. Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico. Então o campo elétrico, vão logo se acostumando com a nomenclatura, representado pela letra E. Então é maiúsculo. Essa setinha aqui em cima é só para garantir que nós vamos falar que esse campo elétrico é uma grandeza vetorial, é um vetor, ou seja, tem as características intensidade, direção e sentido. Tá? O campo elétrico é similar a outros campos que nós conhecemos. O campo gravitacional, por exemplo, que a gente estuda lá no primeiro ano, né? Então, a grandeza que produz o campo gravitacional é a massa. Em torno de uma massa, em torno da Terra, da massa da Terra, ao redor dela a gente tem uma região chamada campo gravitacional. Qualquer outro corpo próximo dentro desse campo gravitacional surgirá nele uma força chamada força gravitacional. Né? Se eu abandono um corpo de uma certa altura, essa corujinha aqui, ela é atraída pelo planeta Terra, né? Então, justamente por essa força gravitacional que foi produzida pelo campo gravitacional da Terra, tá? Então, os campos, eles são os agentes produtores da força, né? A mesma coisa o campo magnético. Se eu tenho uma barra de ferro ou ímãs interagindo entre si, vou interagir um ímã aqui acima, essa ponta vermelha aqui tem um ímã, eu aproximo aqui, ó, se eu aproximar outra coisa, pôr essa caneta aqui, não vai ter interação, não vai ter aproximação dessa barra de ferro, né, porque não tem um ímã, então não tem um campo magnético ao redor dessa caneta, né. Diferente aqui eu já tenho um ímã, ao redor desse ímã, bem na ponta aqui eu tenho um campo magnético, e quanto mais próximo do ímã, mais intenso é esse campo. À medida que eu vou me aproximando com o ímã aqui da barra de ferro, ela mesmo já vem ao encontro do ímã, né? Porque é atraído por esse ímã. Mesma coisa eu posso observar também a repulsão, né? É bem forte aqui. A repulsão entre os ímãs, né? Se forem polos iguais, né? Norte com norte ou sul com sul. Então, ó, já observo a movimentação dessa barra, ó. Então, quase cai. Então é o campo magnético interagindo aí, né? Gerando também uma força, fazendo o outro corpo se movimentar. Então o campo magnético vai produzir uma força magnética, tá? O campo elétrico, tá? Adivinha o que é que ele vai produzir? Uma força elétrica, né? Agora, como nós vimos, o campo gravitacional ao redor de massa, o campo magnético ao redor de ímã e o campo elétrico, ele vai surgir ao redor de qual grandeza física? No caso, é o que está dito aqui, ó, o campo elétrico ele vai surgir ao redor de uma carga ou uma superfície carregada, positivamente ou negativamente. Tá? Então, o campo elétrico é uma região ao redor da carga positiva ou ao redor da carga negativa, tá? E no qual, ao colocarmos uma outra carga que a gente vai chamar de carga de prova Q minúsculo, nessa carga surgirá uma força de natureza elétrica, ou seja, a força elétrica, tá? Então, quando eu tenho apenas uma carga, eu tenho campo elétrico? Sim. Eu tenho força elétrica? Não. Para eu ter força elétrica, eu tenho que colocar uma outra carga. Então, tenho que ter pelo menos duas cargas interagindo para surgir a força elétrica. Tá? Então, campo elétrico, agente que produz a força elétrica. Aqui eu tenho um exemplo de uma carga positiva, ó, Qzão, Q maiúsculo. Vão se acostumando com essa nomenclatura, ó. Q maiúsculo é a carga geradora. Q minúsculo é a carga de prova, tá? Então, se eu coloco duas cargas, a que gera o campo e a que eu quero provar a existência do campo, porque assim como o campo gravitacional e o campo magnético, a gente não enxerga eles. Então, para saber se tem campo numa região,
Aí eu vou lá, coloco uma carguinha lá nessa região. Se essa carga se movimentar, é porque nessa região eu tenho um campo elétrico, tá? No caso aqui a força vai ser uma força atrativa, porque no meu exemplo eu coloquei uma carga geradora positiva e uma carga de prova negativa. Então vai surgir nela uma força atrativa. Aí, professor, se fosse a carga geradora positiva e a carga de prova positiva, surge a força também? Sim, só que já não seria atrativa, já seria repulsiva, né? Então ela ia se afastar, né, aqui dessa região, tá? Então se acostumem com essa nomenclatura: Qzão, carga geradora, Qzinho, carga de prova. Vai ser importante para as definições, né, matemáticas do campo elétrico. A primeira delas é que a gente vai ver aqui, ó, vetor campo magnético. Aí está aqui a letra E, que representa o campo, a setinha em cima, para lembrar que é vetor, ó, intensidade, direção e sentido. Tá? A intensidade. Intensidade é o valor. Como é que eu vou calcular o valor do campo? O campo é 1000, é 2000, é 3000. Como é que eu vou calcular? Sim, ó, campo é igual a F sobre Q. Quem é o F? É a força elétrica, que a gente já viu lá anteriormente, definida pela lei de Coulomb, né? Como calcular tanto a força atrativa como a força repulsiva. Dividido pelo Qzinho, não esqueçam, a carga que a gente vai dividir nessa expressão é sempre a carga de prova. Que a barrinha é módulo, tá? Então, para a gente não colocar o sinal, já que é modulado, então módulo de um número positivo fica positivo, módulo de um número negativo fica positivo, né? Então, só eu não coloco o sinal. Em relação à direção, professor, direção tranquila, força e campo vão ter a mesma direção. Tá? Num exemplo, ele diz que a força é vertical, o campo também é vertical. Ele diz que a direção da força é horizontal, o campo também é horizontal. Tá? Então, força e campo têm a mesma direção. Toma cuidado em relação ao sentido. Ó. Com relação ao sentido, tu vai perceber o seguinte, ó. A carga de prova pode ser positiva ou negativa. Se a carga de prova for positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Como é isso, professor? Assim, ó, carga de prova positiva. Ele diz que a força é para cima. Qual o sentido do campo? Também é para cima. É o mesmo sentido porque a carga de prova é positiva. Agora, se ele disser assim, ó, carga de prova é negativa, e aí ele diz que a força é para cima. Qual é o sentido do campo? É para baixo. Tu inverte o sentido é oposto, porque carga de prova negativa, os sentidos são opostos. Sentidos de quem? Força e campo. Né? Ele diz que a carga de prova é negativa e diz que o campo é para a direita. Qual é o sentido da força? Para a esquerda. Tá? Então, só inverter o sentido. A unidade de campo no SI, Sistema Internacional de Unidades, é justamente pela definição do campo, como nós vimos, né? Campo é a força sobre a carga, né? O módulo da carga. Tá? Então tem que ter a unidade de força, Newton, pela unidade de carga, Coulomb. Então vai ficar N/C, ó, Newton por Coulomb. Coloquei um exemplinho aqui para a gente trabalhar. Então só aquela galera que está tendo dificuldade ainda com cálculo, vamos começando devagar para depois ir pegando mais pesado, né? Então, ó, no exemplo aqui a gente tem uma carga de prova, ou uma carga de prova é colocada no interior de um campo elétrico e fica sujeita à ação de uma força. Então, resolução. Anota os dados. F, a força. Quanto é a força? 10 newtons. É a intensidade da força. E a direção é vertical. E o sentido, ele disse que é orientada para baixo. Olha, deu as 3 características da força: ó. Intensidade, direção e sentido. Tá? Vou colocar essa carga negativa. Aí, ó, sabendo que a carga, o Qzinho, carga de prova é menos
4. Olha aquela letrinha, ó, micro, daquela nossa primeira tabela lá no início de eletrostática, é vezes 10 na menos 6 coulombs, tá? Então lembra que se fosse o m, né, de mili, seria 10 a menos 3. Se fosse o n aqui, de nano, 10 a menos 9. Como essa letrinha grega chamada mi, micro, 10 a menos 6. Tá? Aí ele quer que tu caracterize o campo. O campo é a letra E. Então tem que caracterizar o campo. Ele quer as 3 características, né? Quais são as 3 características do campo? Intensidade, igual como ele fez na força, direção e sentido. Tá? A intensidade não tem jeito, a gente vai ter que fazer a conta. Agora a direção é tranquilo, nós já vimos anteriormente, ó. Força e campo têm a mesma direção. Ou seja, se ele disse que a força é vertical, o campo também é vertical. E o sentido? Aí o sentido aqui, ele disse que o sentido da força é para baixo. Só seria repetido, ou seja, o mesmo sentido para baixo, se a carga fosse positiva. Só que a carga, ó, eu coloquei ela aqui negativa. Ó, carga, e deu na questão negativa. Então, como a carga é negativa, o sentido é o oposto. O oposto de para baixo é para cima. Tá? Então só falta o valor. Aí o valor não tem jeito, a gente tem que ir para a equação. Vou escrever a equação. Campo é igual a força sobre carga, o módulo, né? Então campo é igual a força, que ele deu o valor é 10, sobre a carga, que é menos 4 vezes 10 a menos 6. Como tem o módulo da carga, não precisa colocar o menos, então é 4 vezes 10 a menos 6. Então vai ficar o campo é igual. Aí galera, ó, divide os números que não são potências de 10, né? Apesar de aqui ser uma potência de 10, mas dá pra gente dividir 10 por 4, né? 10 dividido para 4 dá 2,5 vezes. Agora, essa potência de 10 aqui com expoente tem um problema, ela está embaixo na divisão, ó. Está no denominador, né? Tem que passar para o numerador. Quando a gente passa uma potência de 10 de baixo para cima na divisão, acontece uma coisa. O que é que acontece? Troca o sinal do expoente. Se embaixo é negativo, vai para cima positivo. Então fica 10 a sexta. Tá? Aí N/C, Newton por Coulomb, que é a unidade de campo. Então tá aí o campo, 2,5 vezes 10 a sexta. Tá? Só escrever aqui agora, ó. Campo é 2,5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Então essa aqui é a resposta toda, né? Caracterizamos o campo, como ele pediu, as 3 características: intensidade, direção e sentido. Aqui os cálculos. Valeu!